Olha, o Morafé se encontra na delegacia com o delegado James Guerra, mas nós vamos colocar antes a delegada que esteve no programa Bom Dia Meu Norte e arrebentou com a estrutura da polícia. Disse que há omissão, que o delegado James Guerra comanda perseguições, que sonega informações, que não permite imagens como a que colhemos lá na central de flagrantes, né, onde nós tivemos aquele início de motim lá, revolta dos presos, quebraram a grade. Dizem que a delegada diz que há perseguição quando eles não rezam na cartilha da estrutura, da direção da Polícia Civil, que mascaram os dados de latrocínio. A polícia é omissa, ela assume a culpa. Nós vamos acompanhar aí 4 minutos e 40 e depois a resposta do delegado. Primeiro a delegada, depois o delegado James. Por favor, no ar. Essa que você está mostrando agora, que eu não sei como você conseguiu, porque o delegado-geral ele não quer que essas imagens sejam noticiadas na mídia. Inclusive o delegado está respondendo processo administrativo somente por esse fato. Então eu gostaria de saber por que todas as outras imagens não estão sendo questionadas. E eu gostaria de saber a quem interessa não noticiar essas imagens. Porque eu tenho certeza que para a população, para a segurança pública, para os delegados de polícia, que são operadores da lei do direito, a gente tem a obrigação de mostrar isso aí, e ele, como gestor, ele deveria resolver isso junto ao sistema prisional. Como eu bem falei no começo, esse não é problema nosso, isso é problema de gestão. Gestão se entender e resolver. Isso não é de hoje que a gente vem noticiando. E por que não se entende? Né? Eu gostaria de saber, agora eu também gostaria de saber por que um delegado que noticiou isso aí está sendo injustamente processado. Ele está sendo processado no processo administrativo na corregedoria. Entendeu? E isso eu estou falando, eu quero que a população saiba, porque a gente tem problema com gestão. Por quê? Porque a gente, no final das contas, a gente denuncia uma violação grave dos direitos humanos e ainda sofre perseguição dentro da polícia. E não é de hoje. Eu estou afirmando. Eu não estou lhe dizendo, eu estou afirmando. O processo está lá. Eu posso até lhe mostrar uma portaria designando uma junta para o delegado responder por isso. Agora, como eu estou falando, eu queria saber a quem interessa isso aqui. Quando eu fui noticiada dessa rebelião, cheguei lá, como eu já lhe disse outra vez, a sucursal do inferno estava instalada fazia tempo, certo? Pedra, pau, grade para tudo quanto é lá. Essa imagem foi feita quando iniciou a rebelião. Pode liberar o áudio para a pois de acordo com o delegado geral, até tu poderia responder processo. Porque na portaria dele, que a portaria ele fez de acordo com o critério dele. Pois é, você pode ser processado, viu, delegado geral? O senhor pode pegar aqui a matéria aqui, como o senhor deveria processar o corregedor do Tribunal de Justiça, como deveria processar também a OAB que foi lá e deveria me processar. Porque não é de hoje que a gente tem que denunciar esse abuso, porque isso aqui é um abuso. Quer dizer que a gente tem que conviver com esse abuso e ainda calado, com a lei da mordaça. Não é assim que funciona, não. Existe liberdade de imprensa, existe direito para os delegados, existe para todos os delegados, inclusive para o delegado geral. Porque isso aqui eu considero um assinte. A gente tem que conviver com esse absurdo e ainda tem que conviver calado. Isso aqui não existe, não. Eu sou uma delegada de polícia. Eu aplico a lei, eu sou operadora da lei. Eu não posso aceitar que a lei seja voltada contra mim de maneira errada, não. Eu não posso aceitar isso. E principalmente com um colega meu delegado, porque está sendo injustiçado. Mas não tem nada não, a gente já recorreu às vias judiciais. Voltando à situação disso aí, olha, para você ter noção do absurdo, eles conseguiram arrancar as grades das celas e ficaram aí nos corredores literalmente soltos. 5 conseguiram empreender fuga para o teto, certo? Só que o grande contingente que a Delegacia Geral é uma estratégia de segurança que eu gostaria de saber, porque vamos falar de segurança já no plano de segurança. Eu quero falar sobre segurança. Eu quero saber cadê planejamento estratégico, porque o povo na rua não aguenta mais essa violência. Eu quero saber por que no anuário do ano passado, o índice aqui do Piauí foi a maior variação do país. Eu gostaria de uma explicação para delegar a maior variação. Mas as estatísticas aqui não dizem. Pois as estatísticas daqui foram até sonegadas à minha pessoa, porque eu estou fazendo um esboço, um plano
de segurança e simplesmente foram negadas a minha pessoa. Eu já imaginei o motivo. Eu fui procurar um anuário que anualmente todos os crimes são noticiados, aliás, são informados para o Banco de Dados Nacional. E não adianta tentar macular, não. Aliás, tentar maquiar, não. Porque a verdade, ela aparece. Simplesmente, a maior variação do país foi do estado do Piauí em crimes de violências letais. Quais são esses crimes? Latrocínio, homicídio e lesão corporal seguida de morte. O maior foi do Piauí? O maior foi do Piauí. Teve um aumento até de 300% no latrocínio. Exatamente. Isto está no anuário. Eu tenho um documento que prova isso. E lhe digo mais, eu não preciso falar número não, Ianus. O cidadão abre a porta de casa e vê a violência no meio da rua. Você acabou de noticiar a morte do menino de 16 anos e todo dia você noticia aqui. Você está vendo redução de criminalidade? É difícil. Você está vendo? A população não está vendo. Eu como operadora do direito, não estou vendo. Muito assalto, muito homicídio, muito latrocínio. E ainda temos essa política de que está tudo controlado, que está tudo bem. O Piauí está tranquilo, não vejo nada bem. Eu vi um Piauí quando eu cheguei, eu vejo um Piauí hoje quando eu estou há 11 anos aqui no Piauí. E não é o Piauí que eu conheci. Não é. Vamos trazer o Ricardo Morafé. Quero saber se o delegado acompanhou atentamente, que a delegada Andréia detonou, né? Botou a boca no trombone e acabou de romper com toda a estrutura aí da Delegacia Geral. Alô, Ricardo, vamos com você. Pois é, o Carlos e telespectadores da Rede Meu Norte, foi tanta coisa aqui que eu vou ter que destrinchar devagarinho aqui com o delegado, porque ela falou muito rápido também. Delegado, primeiro essa questão da central de flagrantes, né? Tanto esse sindicato como o dos policiais civis fazem graves questionamentos à estrutura, né, da central de flagrantes, a falta de estrutura, superlotação de presos, agora esses motins e rebeliões constantes, enfim. Parece que o senhor mandou retirar alguns presos de lá, mandaram para Polinta, mas parece que ainda não resolveu tudo, né, delegado? Bom, né, para a gente poder tentar responder aí a delegada André e ao nosso público, é preciso a gente separar aí pelo menos em 4 pedaços. Né? Primeiro, explicar o seguinte, né, existe uma portaria expedida pela Delegacia Geral de Polícia Civil desde janeiro do ano passado, que ela estabelece como se dá a comunicação social na Polícia Civil. Isso a gente vem procurando implementar muito, porque antigamente aqui, qualquer pessoa falava sobre investigações policiais de maneira até a comprometê-las. Então hoje, o delegado de polícia, ele dá todas as entrevistas se ele estiver esclarecendo o caso. Se ele ainda não esclareceu o caso, existem as publicações de nota oficial. Então a gente está agindo, por isso que nós criamos aqui as coletivas, a gente conseguiu profissionalizar a Polícia Civil, porque não existia profissionalismo aqui, né? Era um grupo de pessoas desorganizadas que prestavam informações à torta e à direita, de maneira que nem a população ficava esclarecida, nem o inquérito era resolvido. Nós mudamos essa realidade. O outro lado dessa portaria é que ela não permite a realização de imagens dentro das delegacias que são áreas de segurança. Então, da mesma maneira que você não faz nenhuma imagem dentro do sistema penitenciário, eu também não posso permitir que se faça imagem dentro da central de flagrante, desde que eu não tenha autorizado, porque se eu autorizar, eu vou dar as condições de segurança para que seja feita a matéria jornalística. Se a Meio Norte quiser fazer uma visita à central de flagrantes, nós vamos ter que criar uma condição de segurança para que o repórter vá. E eu baixei essa portaria porque qualquer pessoa que permita o acesso de um repórter dentro nas dependências da central de flagrante e, de fato, algum preso, né, vier atacar ou ocorrer uma fuga e alguém for agredido ou for morto lá dentro, vai existir uma responsabilidade por parte do Estado do Piauí. De maneira que eu tenho que disciplinar o acesso. Eu não posso permitir que todo repórter adentre, que a família do preso adentre, que o advogado adentre, sem nenhuma situação de estabelecimento de regras. Então faço isso pela segurança do profissional de imprensa, pela segurança do policial civil, pela segurança do público que lá frequenta, do advogado, do policial militar e das pessoas do povo que lá frequentam. Então não existe nenhuma proibição. Agora, especificamente em relação a este caso que ela está reportando do delegado Josimar, é que ela fez um pedido pessoal ao delegado Josimar para que ele permitisse a realização das imagens. Ele, sabendo que não é permitido, autorizou. Fizeram isso por uma questão de amizade entre si. E, após o descumprimento da portaria, eu realmente determinei a apuração da responsabilidade, que recaiu sobre ele, porque foi ele quem autorizou.
Então, como, né, ela se vê comprometida com o pedido que fez ao delegado Josimar, agora ela faz a defesa do delegado Josimar da conduta dele perante a central. E falou que o senhor perseguia, né, os delegados? Isso, e falou de perseguição. Agora, só para a gente estabelecer aqui, deixar uma coisa bem clara, como não há perseguição, eu tenho aqui 3 portarias da Corregedoria Geral de Polícia Civil, se puder mostrar é bom. 3 portarias aqui, certo? Essas portarias todas, elas estão, acho que não está visualizando aí. Essas portarias, todas elas, né, são de processos disciplinares pelos quais o delegado Josimar está respondendo. E além de um quarto que está em fase de tramitação. Então a saída do delegado Josimar da central de flagrantes se deu porque ele não estava rendendo aquilo que a administração estava solicitando. Né? Se ele tinha meios para isso, se não tinha meios para isso, é uma outra questão que a Corregedoria está apurando. Então não há nenhum tipo de perseguição. O que há de pessoal aí é uma defesa veemente cega, né, de se querer justificar o injustificável. Bom, isso explicado, então vamos agora para a questão da central de flagrantes. Quando eu recebi a Polícia Civil, eu recebi com 230 presos nas delegacias. Ao longo do tempo nós fomos fechando as delegacias. Quando houve esse princípio de motim, existia na central de flagrantes 33 presos. Portanto, nós reduzimos aqui 90% dos presos de Teresina. Fora o que nós fizemos pelo interior, certo? Então, esse processo, como ele está chegando ao final, né? Nós estamos chegando ao final dele, porque daqui para dezembro nós não vamos mais ter preso na central de flagrante. Então, como esse problema está no final, agora aparece todo mundo para querer ser a pessoa que vai surgir para resolver o problema. E não adianta. Esse processo de retirada dos presos das delegacias é um processo continuado. Quem vai tirar os presos das delegacias é a administração da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança com a Secretaria de Justiça. Todo mundo sabe que o presídio está em vias de conclusão, que só falta mobília para se colocar o presídio para funcionar e nós vamos retirar os presos das delegacias. Então se cria esse tumulto para que agora se queira distorcer a opinião e achar que sindicato, qualquer que seja ele, tem capacidade de retirar presos de delegacia. Não tem. Certo? Não tem nenhuma capacidade. Existe até uma decisão da Justiça mandando retirar os presos das delegacias. Então os presos serão retirados pelo Poder Judiciário e pela administração pública. Nenhum sindicato aqui vai tirar. Nós não temos nenhum incidente registrado na central de flagrante, nenhum policial ferido, nenhum policial foi morto, ninguém do povo foi atingido. Agora, lá não deixa de ser um estabelecimento prisional. Preso só tem um pensamento na cabeça, que é aquele de sair. Então, o que a gente pode fazer é dar as condições de segurança para que lá funcione. Agora, lá nós não temos, às vezes, como permitir o acesso da família, porque a família leva um objeto, leva uma serra, certo? Nós não temos como permitir uma série de outros acessos, banho de sol, vários direitos do preso. Daí, todos nós aqui na segurança concordarmos que eles têm que sair. Ter preso em delegacia não é interesse nosso, não. É uma condição hoje que o Estado está atravessando e que as soluções estão sendo encontradas. Essa solução do sistema penitenciário aqui em Teresina, de presos nas delegacias, dentre aquelas que existem no Brasil, para quem assistiu o Jornal Nacional ontem, viu como é que está a delegacia de Maceió e o restante das unidades de Alagoas. Pôde ver que lá eles têm 400 presos, aqui nós temos 30. E após o incidente nós tiramos todos. Agora quero dizer uma coisa aqui para vocês, muito claramente. Se o Estado do Piauí hoje abrir 300 vagas no sistema penitenciário, 300 hoje, novas vagas, não precisa mais do que 40 dias, 45 dias para elas estarem lotadas. Então o nosso problema aqui no Piauí não é de criminalidade, é de impunidade, porque os presos estão entrando e saindo do sistema penitenciário. Toda essa questão voltada para a impunidade, a gente já discutiu isso amplamente. Então o problema não é de polícia. Só para você ter uma ideia, de janeiro para junho nós prendemos 90 homicidas. Só pessoas que praticaram homicídio em Teresina. 90. Então o número de prisões é muito grande. Essas prisões não se dão de graça, não. É a atuação da Polícia Civil e Militar. Se isso não está reduzindo criminalidade, não é a delegada André que vai dar solução para isso, nem o delegado James. Isso é um problema muito mais amplo que todos nós. Nós temos uma sociedade que foi renegada a uma condição de desigualdade há muitos anos, desde suas condições históricas fundantes.
Então não é a delegada André que vai resolver isso aí, nem é um plano que ela pensa que está fazendo e vai levar lá para a OAB que vai resolver problema de criminalidade. Isso chega a ser comparado a uma atitude infantil, certo? Para não dizer de absoluto despreparo. Qualquer pessoa que estudou um mínimo de segurança pública sabe que não tem plano nenhum de segurança que seja capaz de reduzir criminalidade, porque nós temos estados ricos, como São Paulo, como Minas, como Paraná, que a realidade de crimes lá é absolutamente superior. Então não tem nada a ver plano de segurança e dinheiro com a solução do problema. A gente tem que ter maturidade, saber que precisa de dinheiro, precisa de recurso, precisa. A segurança investiu mais de 14 milhões este ano. Mas isso por si só não vai reduzir criminalidade. Quem vem para a televisão dizer que vai reduzir criminalidade com plano de segurança é mentiroso, ou é mentirosa, porque não resolve. Eu estou aqui há 14 anos e estou dizendo que o problema aqui não é dinheiro. O problema é relacionado com fatores que são muito superiores a essas questões de dinheiro, e achar que vai fazer um plano de segurança e que isso vai resolver algum problema no Piauí ou no Brasil, isso é falacioso, é mentira e ideia infantil. Delegado, o senhor viu esses casos aí que a gente mostrou agora há pouco, né? O mais um menor vítima, né, de assassinato, aliás, tem sido muito comum, né? Isso seria, na opinião do senhor, que é acerto de contas? Olha, a gente já até falou bastante sobre isso, a questão do jovem, né? O jovem não está chegando à idade de 35, 40 anos, em especial aqueles que têm algum tipo de envolvimento com o crime. Eu vi o depoimento do avô desse garoto de 16 anos, e ele dizia, olha, passou um colega dele aqui, na mesma idade, numa moto, chamou ele, e o avô, pensando que ele ia ficar em casa, o garoto foi com o outro. Observe isso, né? Você pega um garoto de 16 anos, que está na periferia, vive sem os pais, vive com um avô que dá toda a assistência, mas o avô não acompanha a vida dele. Ele foi levado por um rapaz numa moto, provavelmente roubado, por um outro menor dirigindo. E quando você pergunta da vida do garoto menor aos familiares, eles não sabem dizer nada da vida do garoto. Então é um jovem que vive desassistido, e é o retrato do que existe nas periferias. Então, ou a gente começa a investir na juventude, no esporte, no trabalho, na geração de emprego, ou a consequência é essa. Cada vez mais cedo, essas pessoas estão morrendo na nossa capital. Isso é falta de uma política de assistência ao jovem, de outra alternativa que não a presença do crime na vida deles. O caso do empresário, delegado, como é que está a investigação, esse que foi assassinado na Zona Leste? Nós atendemos muito prontamente o caso, é até um caso de pesar e bastante significância para nós. O Israel, que é um empresário que foi morto agora na manhã, ele é pai de um perito médico legal aqui da Polícia Civil. Nós mobilizamos todos os esforços e, ao que tudo indica, né, pelo que está aparecendo para nós num primeiro momento, se tratou de uma questão de execução, um problema pessoal que ele tinha no estado onde ele morou até um certo tempo atrás, e havia uma série de divergências com esses inimigos. A própria família já relatou que ele vinha sofrendo ameaças nesse sentido, e nós estamos investigando e queremos, né, com todo o afinco, dar mais essa resposta à sociedade piauiense. Isso não pode ficar impune, porque a questão desses crimes por encomenda, né, eles fragilizam muito, né, a segurança que as pessoas têm de estarem circulando livremente. Então, para nós é uma questão de honra localizar também os culpados por esse homicídio. Carlos, algum questionamento aqui ao delegado-geral, Carlos? Voltando ainda às denúncias da delegada Andréia, eu gostaria de saber do delegado-geral James Guerra se realmente os dados são mascarados, se o número divulgado, o número de latrocínios, o número de homicídios de um modo geral, se ele é mascarado, se essa informação chega de forma alterada lá no Ministério da Justiça, e também se há perseguição, se existe alguma perseguição em cima de profissionais. A resposta do delegado, por favor. Carlos, só para a gente esclarecer, tá? Esses dados de homicídios não são... Nós temos esses dados aqui, mas o Ministério da Saúde e da Justiça, eles sequer precisam dos nossos dados. Todos esses dados são cruzados com a rede do SUS. Todo homicídio é notificado compulsoriamente. A única coisa que está existindo por parte da delegada André é apenas uma falácia. Em que sentido? Primeiro, os números estão corretos. Segundo, essa classificação de homicídio e latrocínio
anteriormente, na classificação do Ministério da Saúde, ela não havia divergência entre elas, ou seja, tudo era considerado homicídio. Depois houve uma exigência do Ministério da Justiça de se classificar a diferença de homicídio para latrocínio. Então a quantidade de mortes é a mesma. Vamos supor, tem 100 mortes. Se 50 são de homicídio e 50 são de latrocínio, não muda o fato de que são 100 mortes. Então não houve nenhum aumento nesse sentido. O que houve foi uma separação por critério de classificação, para que o Ministério da Justiça pudesse fazer o seu planejamento nas políticas de fornecer curso, fornecer viatura e coisas que o Ministério da Justiça fornece para os estados. Mas esses dados estatísticos não somos nós quem informamos. É o DataSUS com o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça. Não sou eu. Agora, o Piauí é classificado como o terceiro estado mais seguro da federação, tá? Também não é mérito meu nem mérito de ninguém. É o trabalho que vem sendo feito há vários anos. Então, os dados são absolutamente verdadeiros. Se você observar na matéria dela, ela fala assim, olha, houve um aumento na variação. O que é um aumento na variação? O aumento na variação é que saiu. Você tem o latrocínio, ele saiu de 2 para 4. Quanto foi que variou? 100%. Agora, 4 latrocínios em Teresina, né, ou 20 latrocínios no estado do Piauí, durante um ano. Esses números 20, se você for esse número absoluto de 20, frente ao dado do Brasil, é uma gota no meio de um oceano. Então, quando ela fala, né, houve uma mudança na variação, na verdade é só um truque linguístico. Mas os números absolutos são os mesmos e continua sendo o terceiro estado mais seguro da federação. E eu até arrisco, talvez seja o segundo, porque questiona-se muito os dados estatísticos de São Paulo, porque São Paulo tem uma divergência histórica com o governo federal e não fornece nenhum tipo de auxílio na pesquisa que é feita pelo Ministério da Justiça. Então, aqui, se eu quiser ser otimista, eu ainda digo que o Piauí é o segundo. Agora, se você me perguntar, tem problema para resolver? Tem problema para resolver. Está acontecendo muito crime? Tá. Nós estamos dizendo isso desde janeiro. Nós não precisamos aqui da delegada André para vir trazer nenhuma novidade, não. Tudo que ela está falando aí, nós estamos falando isso desde janeiro desse ano. Já foi noticiado várias vezes. Agora, por um interesse, né, de se querer resolver o problema do delegado Josimar, que, como eu expliquei, tem várias situações na corregedoria, não fui eu que inventei, aí ela está suscitando todo esse questionamento. Mas a gente está bem tranquilo. Nós temos 170 delegados de polícia, você pode fazer matéria com eles e ver se eu aqui já persegui alguém. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento. Agora, realmente, eu estou fazendo muitas cobranças. Eu estou querendo que o delegado... estou exigindo que o delegado trabalhe de manhã e de tarde. Estou exigindo que o delegado esteja lá no interior. Eu estou cobrando o cumprimento de mandados de prisão. Eu estou estabelecendo metas em estatísticas. Eu sei que cobrar incomoda. Eu sei que é chato. Porque eu sou cobrado pela imprensa, eu sei que é chato. Mas sei também que é obrigação da imprensa e os delegados têm que saber que é obrigação minha exigir que se trabalhe. E eu não vou deixar de exigir que se trabalhe, porque nós somos bem remunerados e temos que trabalhar o horário que a lei exige e temos que nos dedicar, porque a situação da criminalidade no Brasil não está favorável. Mais do que nunca, a Polícia Civil precisa que os delegados dormam menos, trabalhem mais, se desdobrem mais, viajem mais, façam mais operações, para a gente poder tentar minimizar o sofrimento pelo qual passa dentro do nosso estado aqui, mas que é uma realidade do Brasil. Carlos. Muito obrigado ao delegado, obrigado Ricardo Moura Fé. Aí, divergência dentro da polícia, delegada do sindicato fazendo críticas, criticando toda a estrutura, e o James Guerra, delegado-geral, se defendendo, falando do trabalho que vem sendo realizado. Suspeito de assalto